Olá, graciados, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. A intenção dessa mensagem é que você não cometa o mesmo erro que as 5 cometeram. E você, se você já faz, glória a Deus, se você não está a fazer, que você faça como as 5 prudentes. Só para começar que as virgens, né, quando essa parábola, antes de explicar, vou ler primeiro o verso, né? É mais fácil. Então, eu vou ler Mateus 25, 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Tá certo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essa é a versão Almeida. Sim, Almeida. Então, continuando, as loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Repetindo, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ok? Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra do Senhor. É só para dizer que essa versão é a versão Almeida. Almeida atualizada. Yeah. Eu depois faço questão Almeida revista e corrigida. Então, vamos entender essa parábola. Então, as virgens, como você sabe, mas é bom sempre falar, as virgens se refere à igreja, à noiva de Cristo, porque o noivo é Cristo. O noivo é Cristo e a noiva somos nós, crentes, que cremos em Jesus, filhos de Deus. Porque se você for na Bíblia, depois eu vou procurar um versículo, se refere à igreja, ao povo de Deus como noiva, no Novo Testamento, né? Então, e o noivo já sabemos que é Cristo. Agora, o que é a lâmpada?
Vamos ler, Salmos 119, 105. Assim diz a palavra do Senhor, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, irmã, preste atenção. Aquelas lâmpadas que a noiva estavam a carregar é a palavra de Deus. É só para você ver que tanto as loucas como as prudentes tinham o quê? A lâmpada. A lâmpada. Isso está a se referir aos crentes que começaram bem, começaram com o Senhor, alguns até nasceram de novo, mas o que acontece? Depois se desviaram, porque todas as elas, apesar de umas serem loucas, outras prudentes, tinham a lâmpada, tinham a palavra de Deus. A lâmpada que é a palavra de Deus, porque Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, começaram bem, tinham lâmpada, tinham a palavra de Deus na vida delas, mas o que aconteceu? Se distraíram. O que aconteceu? Deixaram de vigiar, porque na última parte do verso nos fala o quê? Vigiai. Deixaram de vigiar. Agora, eu quero falar sobre o azeite. O que é azeite, meu irmão, minha irmã? O azeite, como eu já disse nas minhas pregações passadas, o azeite é a sabedoria. Vamos ler Provérbios 29. Provérbios 23, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Aleluia, glória a Deus. O que essa parábola está a dizer o quê? Que você tem que comprar a sabedoria. E a sabedoria é algo que você tem que comprar todos os dias. Como é que se compra a sabedoria? Vou te explicar já como é que se compra a sabedoria. Por que a sabedoria tem que se comprar todos os dias? A palavra de Deus diz que, em Lucas, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia. O que é tomar a sua cruz a cada dia? Tomar a sua cruz a cada dia é simplesmente obedecer a Deus todos os dias. Então, como eu disse na pregação passada, o preço da unção, que é a sabedoria, é a obediência. Então, em outras palavras, estou a dizer que as virgens pararam de obedecer. Para você entender melhor essa pregação, porque você deve estar se perguntando, mas o que unção tem a ver com a sabedoria? Eu tenho uma pregação que eu falo sobre unção, falo sobre azeite, mas vou resumindo um pouquinho. A unção, o azeite é símbolo de unção. O azeite é símbolo de unção. E
A unção é a sabedoria. Então você pode ir naquela pregação passada e você vai entender bem do que eu estou a falar. Então, as virgens pararam de comprar a sabedoria. As virgens pararam de comprar a sabedoria. Por isso é que Por isso é que elas deixaram de ser prudentes e ficaram loucas. Porque se elas tinham a lâmpada, significa que uma vez na vida delas, no passado, elas já foram prudentes. Que significa que no passado, elas já tiveram sabedoria. Que no passado, elas não eram loucas. Mas o que aconteceu? Porque desprezaram a sabedoria. Aleluia. Porque desprezaram a sabedoria. O que aconteceu? Ficaram loucas. Provérbios 23 está falando assim: compre a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Então, tem um verso que diz assim, o que adianta o dinheiro na mão do tolo? Acho que essa versão vai me complicar mais. Vou procurar uma versão melhor. Uhum. Tá aqui. Essa é a versão Almeida. De que serviria Provérbios 17:16? De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Entenda bem o sentido desse versículo. Está dizendo assim, que para alguém ter a sabedoria, precisa ter a sabedoria. Estás a entender? Para alguém ter a sabedoria, precisa ter a sabedoria. Porque imaginemos assim, tá bem, o louco lhe deram dinheiro para ir comprar sabedoria. Mas ele não vai conseguir, nem vai conseguir ter essa sabedoria. Por quê? Porque ele não tem entendimento. A sabedoria é a mesma coisa com entendimento. Nesse verso aqui está nos explicar que a sabedoria é a mesma coisa que entendimento. Se você não tem entendimento, você não pode vir ter mais entendimento. Se você não tem sabedoria, você não pode vir ter mais sabedoria. Então, aquelas virgens loucas, como ficaram loucas, por isso é que não tiveram entendimento de ir comprar a sabedoria. Só busca a sabedoria quem é sábio. Quer dizer, você deve ter já sabedoria. Por isso é que Provérbios 23 está a falar: compre a sabedoria e não a vendas. Por quê? Eu já vou falar mais adiante que a sabedoria também pode se vender. Mas eu quero te dizer que para você vender alguma coisa, você precisa ter aquela coisa. Eu não vou vender carro se eu não tenho um carro. Como é que eu vou falar? Eu vendo carros se você não está a me ver com carros. Não estou a falar que tenho que andar com carros, não, mas eu tenho que ter carros para vender. Então, continuando mais abaixo, em Mateus 25, eu vou colocar aqui o verso, né? Porque tenho que ler. Então, mais abaixo, vamos descer. Não seja caso que. No verso 9, Mateus 25, verso 9, elas responderam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ide antes ao que vendem e comprai-o para vós. Então, se em Provérbios 23 está nos falar que compre a sabedoria, significa que a sabedoria vendem por aí. A unção vendem por aí. Não? A unção vendem por aí. Vamos ler Provérbios 1, 29 a 33. Vamos ler mesmo muito. E essa pregação vai ser uma pregação curta, porque uma boa parte do que está aqui eu já falei em outras pregações, então não preciso falar muito, né? Que eu acho. Vamos ler Provérbios 1,
Provérbios 1, 20 a 33. Assim diz a palavra do Senhor. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio do tumultos. Eu vou pôr a versão linguagem de hoje, acho que é mais fácil para mim. Eu gosto mais dessa versão. Não, gosto de todas, mas às vezes quero ler, às vezes dá uma vontade de ler uma versão mais fácil. O aviso da sabedoria. Escutem, a sabedoria está gritando nas praças e nas ruas, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne, ela está gritando alto. Assim, gente louca! Até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu clamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiver em dificuldade, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus. Preste atenção. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Então, quem vende a sabedoria? Presta atenção. A sabedoria está gritando nas ruas e na praça. Nos portões da cidade, em todo lugar onde o povo se reúne, ela está gritando. Sabe o que é? Sabe quem são os que vendem na rua? Nesse momento, do jeito que eu estou aqui, você está no YouTube. Se você está a ouvir essa pregação, você está no YouTube e você está a ouvir a palavra de Deus. Você está a ouvir a sabedoria. Eu estou a te vender a sabedoria. Porque é algo que eu tenho, então eu estou a colocar em ti como vaso. Eu estou a te vender a sabedoria. Estás a ver quando você estava na escola e você estava a falar mal de alguém, depois aquele colega cristão, disse assim, ei, desculpa, eu não gosto de fofoca, eu não falo mal das pessoas. Aquele colega estava a te vender a sabedoria. Quando você deu troco a mais em alguém, e essa pessoa te devolveu o troco, sem você perceber que você deu troco a mais, essa pessoa está te vendendo a sabedoria. Quando você faz mal em alguém, essa pessoa te faz com bondade, essa pessoa está te vendendo a sabedoria. Resumindo, os que vendem a sabedoria são aqueles que pregam a palavra de Deus, são aqueles que manifestam Cristo. De qualquer forma, o comportamento daquele cristão está a te pregar Cristo. Porque Paulo disse que nós somos a carta de Deus. A carta de Deus quer dizer, as leis de Cristo estão dentro de nós. Então, a minha forma de viver, a minha forma de se comportar já é pregação do Evangelho. Por isso é que Jesus disse, produzem frutos para que o mundo possa perceber que vocês são meus discípulos. Então, quando você se comporta como cristão, você está a pregar o Evangelho, você está a vender. Você está a vender o azeite. Não esqueça que azeite é o mesmo que sabedoria.
Quando alguém está a pregar, quando o teu pastor está a pregar, você está sentado aí na igreja, o teu pastor está a pregar, a pessoa está a te vender o azeite. Eu, nesse momento, estou a te vender o azeite. Então, o que é que você tem que fazer, minha irmã, meu irmão? Você tem que obedecer. O que é obedecer? Obedecer é pagar o preço da unção, é pagar o preço do azeite. Quando você ouve a palavra de Deus, você obedece, estás a comprar o azeite. Estás a comprar o azeite. As virgens prudentes falaram, vão para aqueles que vendem e comprem. E comprem o azeite. Vão para aqueles que pregam a palavra nas ruas, na esquina. No YouTube, hoje em dia você pode ver a palavra em qualquer sítio. Por isso é que as pessoas estão a falar que o fim está próximo. Por quê? Porque a palavra está circular. Você, no teu telefone, estás no TikTok e vais ver a palavra de Deus. Só que eu vivo aqui na Europa. E tem muitas placas com versículos bíblicos. Depois você quem que vai falar, vai chegar diante de Jesus e vai falar, não, eu nunca vi ninguém a falar de Jesus, nunca vi ninguém a pregar o evangelho. Aquele teu colega que te disse, para de falar mal das pessoas, porque isso é pecado. Não te pregou o evangelho? Não, ok, ok. Vai comprar para aqueles que vendem. Mas a parte triste, meu irmão, a parte triste é que a hora de comprar, o tempo de comprar, o momento certo de comprar o azeite é agora. É agora. Porque depois você não vai ter mais tempo. Porque depois, quando Jesus voltar, todo mundo vai estar preocupado em subir. Não vai ter mais ninguém a pregar o evangelho. Até porque você não vai ter mais tempo de obedecer alguma coisa. Vai ter tempo de obedecer mais o quê? Se Jesus já veio para vir buscar. Jesus veio buscar as pessoas que já lhes encontrou a obedecer. Jesus veio buscar pessoas que já lhe encontrou com sabedoria. Jesus veio buscar as pessoas que já lhe encontrou com fé. Não é você que está aí mais procurar obedecer. Depois de Jesus descer, é que você queres parar de fofocar. Depois de Jesus descer, é que queres amar teu próximo. Não faz isso. Não faz. Depois de Jesus descer, é que queres parar de ficar de ir atrás do marido das outras. Depois de Jesus descer, é que queres parar de trair a tua esposa. Não faz isso. Não faz isso, meu irmão. Hora de comprar azeite é essa. Comprar azeite é obedecer a palavra de Deus. Porque o azeite é a unção, o azeite é a sabedoria. E o preço que se paga para poder ter esse azeite, o preço que se paga para poder ter essa unção, para poder ter essa sabedoria, é a obediência. Então, as loucas não tinham azeite porque pararam de obedecer. Porque quem obedece tem sempre azeite. Quem obedece tem sempre unção. Quem obedece tem sempre fé. Porque o preço para ter fé é obedecer. Porque a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem pelo conhecimento da palavra de Deus. E Deus só te dá mais conhecimento se você obedece, minha irmã. Deus só te dá mais conhecimento se você obedece. Deus só te dá mais sabedoria se você obedece. O tempo de comprar azeite é agora. Porque depois vai ser tarde. O tempo de obedecer a palavra é agora. No TikTok, estás a passar, alguém está a te pregar a palavra. Coloca em prática, minha irmã. Estás aí na igreja, está a te pregar a palavra, coloca em prática. Você que é cristão, você que é cristã, estás a andar mal. Hora de andar bem agora. E você que não é cristão também. Estás a ouvir a palavra agora, se arrependa. Esse mundo aqui é ilusão. Vou falar uma coisa, muitos pensam que servir a Deus é escravidão. Servir a Deus não é escravidão. Vou te falar uma coisa, porque mesmo você que não serve a Deus, não pensa que não estás a servir a ninguém, estás a servir a Satanás. Porque aqui no mundo é assim, se você não está a servir a Deus, estás a servir a Satanás. Não tem porque não, eu sou dona da minha vida, ninguém manda em mim. Você não sabe.
Mas Satanás está te mandando sem você, está mandando a tua vida sem você saber. Satanás está te dirigir, está te conduzir sem você saber, porque você não está do lado de Cristo, automaticamente está ao lado de Satanás. Jesus até é educado, Jesus pede permissão. Satanás não, tá? Satanás vem se intrometer. Satanás pula, Satanás não entra pela porta, Satanás pula. Pula no curral das ovelhas. Então não pensa que estás livre, não. Satanás é que está te conduzir. Meu irmão, você que já é crente, obedeça a Deus. Não deixa faltar azeite. Não deixa faltar azeite. Não seja louca. Por quê? Porque se você for louca, não vai esquecer que tem que ter azeite de lado. Tem que ter sempre azeite de lado. Então, meu irmão, minha irmã, espero que essa palavra possa te abençoar. Hoje eu falei um pouquinho baixo porque gravei essa pregação de noite e algumas pessoas já estão a dormir. Então tive que falar um pouco baixo, porque se fosse durante o dia, o tom de voz não seria esse. Mas eu não quero saber do meu tom de voz, não se preocupa com o meu tom de voz. O que eu quero te fazer entender é que as virgens tinham a palavra de Deus. Mas, porque não obedeceram a palavra de Deus, então não tinham azeite. Não conseguiram azeite, porque o- a moeda bateu azeite e a obediência. Elas não obedeceram, não eram obedientes, então não comparam azeite. Por quê? Porque só tem, só, a pessoa só tem a ideia de ir comprar o azeite quando já é sábia. Porque a pessoa sábia entende, eu tenho uma lâmpada aqui e tenho que ter o azeite, porque senão a lâmpada vai se apagar. Essa é a sabedoria, você sabe. Então, quando você já é louca, você já não pensa mais isso. Então, a sabedoria que você tem, proteja a sabedoria que você tem. Não venda a tua sabedoria, porque você precisa vender sim a sabedoria, mas para você vender a sabedoria, você precisa ter sabedoria. Você não pode vender azeite se você não tem azeite. A viúva, aquela viúva da mulher dos servos de Eliseu, ela só vendeu azeite porque tinha azeite. Então, o azeite que você tem não venda, mas sim, vais pegar do teu azeite e vais dar nos outros. Então, espero que essa palavra possa te abençoar. Espero que o Espírito Santo enraize essa palavra dentro de ti e você nunca esqueça que você tem um azeite para comprar, que você nunca esqueça que você tem uma palavra, sim, uma lâmpada, que você tem uma palavra e você precisa obedecer essa palavra, porque a lâmpada sem obediência não é nada, a lâmpada sem obediência não acende, não acende, a lâmpada sem azeite não acende, a palavra sem obediência não é nada. Se você tem a palavra, tens que lhe obedecer. Se você tem a lâmpada, tens que pôr azeite. Glória a Deus. Deus seja louvado. No nome de Jesus, nos encontramos no próximo vídeo.